Muito bem, seja muito bem-vindo para mais um Maion Podcast que vai te ajudar a pensar sobre coisas que talvez você não saiba que precisa pensar, porque às vezes pensar tá difícil nos dias de hoje. E eu trouxe uma pessoa totalmente excelente para falar com a gente hoje aqui, meu amigo, pastor Marcos Copesca. Muito obrigado por ter vindo. Pastor Marcos Copesca, ele é teólogo, ele é empreendedor, ele é gente boa, escritor, filósofo, servo de Deus. É muito legal tê-lo aqui. Só antes de mais nada, sempre quis perguntar, vou perguntar ao vivo. Copesca, qual que é a origem do Copesca? Primeiro, antes de falar da origem, deixa eu dizer, eu não sou nada disso, não. Não sou teólogo, não. Teólogo é o cara que monta um sistema de ciências com base na teologia que vai desenvolver algo novo. Eu sou um estudante da palavra de Deus, né? Gosto de estudá-la. E a origem do nome é polonês. Polonês. A origem polonesa. Né? Que bacana. Então, vem de lá do leste europeu. Pai, vô... Avós maternos. Avós maternos. Que bacana. Obrigado, pastor, por ter vindo. Amém. Alegria minha. Admiro muito a sua pessoa. Todos os pastores de Marília gostam do senhor. Isso aí não pode negar. Que quando eu falo pastor Copesca, fala, Copesca é gente boa. Não tem isso não. Isso aí é uma graça de Deus, a gente gosta muito. Amém. E quando eu pensei no assunto de hoje, que eu queria falar há algum tempo, eu pensei em você, porque até um livro que você fala sobre pós-modernidade, você deve ter estudado sobre isso, depois vamos falar do seu livro também, baseado um pouco em Bauman, né? Na modernidade líquida. Isso. E, pastor, eu tenho notado há muito tempo que o povo, os cristãos de uma maneira geral, eles estão sucumbindo ao relativismo. Você que está aí, calma, a gente vai explicar os termos. Esse assunto não é assunto para a gente intelectual. A gente precisa que você acompanhe, porque quando você entender isso, você, olha mesmo, relativismo que destrói a concepção de absoluto, a grosso modo. E tudo isso vem com o pacote da pós-modernidade. Gostaria que você começasse a discorrer sobre isso, a gente vai conversando sobre isso. O que é, para o pessoal entender, o que é esse tal dessa consequência do relativismo, essa pós-verdade? Fala para a gente um pouquinho. Bom, se pensar na definição, vamos primeiro pensar na definição, pastor Richard, e depois a gente conversar justamente para trazer para o nosso chão, para aterrissar na nossa realidade de cristianismo em Marília, né? O que é o relativismo e os perigos que isso pode significar para nós aqui, cristãos em Marília, ou quem estiver nos ouvindo aí. Bom, relativismo é a doutrina segundo a qual os valores morais não apresentam validade universal absoluta, diversificando-se ao sabor das circunstâncias históricas, políticas, culturais, religiosas. Então, em outras palavras, as verdades no relativismo não são absolutas. Elas variam conforme o vento, conforme o momento, né? E o que é o extremo oposto disso, que também é um perigo? É a ideia do radicalismo fundamentalista. É o que a gente chamaria, então, do outro extremo, fundamentalismo, aquela ideia de interpretação literal de alguns, de toda a Bíblia, como se fosse, assim, existem textos que são poéticos e devem ser vistos como metafóricos. Exato. O Apocalipse é cheio de símbolos, né? Linguagem simbólica e tudo mais. Qual seria o outro extremo, o outro perigo da literalidade, do fundamentalismo, que aí, sim, surgem as heresias, a violência. Por que tem gente
entre os cristãos, ao invés de pensar no amor cristão e no amor de Deus que nos protege e que nos leva a ponto de servir o próximo, amar os inimigos, rechaçar qualquer expressão de violência. No entanto, tem gente que manda nessa contramão, com base em textos do Velho Testamento, quando Deus mandava realmente matar, porque havia um propósito de reconquista da terra de Canaã. Né? O islamismo, por exemplo, é o fundamentalismo, é o outro oposto, o comunismo e tal. E o outro oposto é o relativismo. Está difícil de achar o equilíbrio. Dentro dessa. É claro que a gente vai abordar ainda. É difícil achar o equilíbrio nisso. Sim. Relativismo, radicalismo, absolutismo, que é uma outra coisa. E dentro da sua fala, queria que você expusesse isso, os problemas da questão do literalismo, porque muitas pessoas querendo uma liberdade moral, pesos morais que não são da religião, que são da religião, não são do evangelho, por exemplo, tentando se libertar, vão buscar um outro extremo. E às vezes não consegue voltar para um equilíbrio no meio. Os perigos desse radicalismo que se viveu em muito tempo e esse salto para o relativismo. Sim, ambos os extremos são perigosos. Né? Por isso que o caminhar no centro, na centralidade, sempre foi uma coisa boa. Né? Por exemplo, existem textos no Velho Testamento que têm a ver com um momento do povo de Israel que caminhava por um deserto até chegar à Terra Prometida, e leis foram dadas pensando, por exemplo, em questões sanitárias. Por exemplo, aquela situação assim, né? Vou citar um exemplo só, de que não se deveria comer a carne de determinados animais, por exemplo, o porco, a carne suína. Você imagine o seguinte, hoje nós temos granjas, temos lugares onde os porcos são criados com todas as vacinas, todos os cuidados e não vão transmitir nenhum perigo à saúde do ser humano com aquelas infecções, bactérias e aqueles vermes e tal. Mas imagine, num deserto, a 40 e tantos graus centígrados durante o dia, sem nenhum recurso de sanitarismo, ter carnes que são suscetíveis a vermes, bactérias, mais do que outras, e tal, seria o dizimar de um povo inteiro, pronto, iriam morrer. Era leis para a preservação da humanidade, do homem, da vida. Da vida. Por exemplo, outra lei importante, que era, eu creio que era para aquele momento, a mulher não usará a roupa do homem. Por quê? Porque o homem andava no campo com as vestes, lidava com as ovelhas, o gado, o cocô de animais e tal, e depois chegava na tenda, ele colocava esta capa que ele usou lá fora, e as sandálias e tal, para o lado de fora da tenda. Né? E dentro de casa, onde se manuseava a comida, a roupa, os cuidados com nenéns, com crianças, dentro da tenda, tinha que se ter, então, o cuidado absoluto. A roupa suja ficava lá fora. E, então, mais uma ideia relacionada a sanitarismo, a cuidado. Então não tem como interpretar isso para os nossos dias hoje. E muitas religiões e denominações cristãs interpretam literalmente essa... Sim, porque muito tempo. As roupas variam, né? O estilo, a forma de ser, e é lógico, existem modelos que são femininos, modelos que são masculinos, e aí você tem que... A questão seria hoje, só para a gente fazer uma adaptação, seria se vestir de maneira honrosa, seria a palavra correta? Exatamente. Honrosa, a mulher cristã se visse de maneira honrosa. Se fosse fazer uma interpretação, uma analogia, seria isso. Sim.
E tem outros também, da questão do véu na cabeça, que é uma questão de Coríntios naquela época. Sim, então quando você trata tudo isso na literalidade, você forma uma confusão de legalismo com fundamentalismo, com violência, com castração mental, intelectual, e isso torna, é lógico, um perigo, né? É interessante que muita coisa durante a pandemia vem à tona, alguns pensamentos assim, que a gente fica pensando da onde que os caras tiram tanta besteira para trazer para os púlpitos das igrejas. A mente é muito vazia. Novidade para falar na minha igreja agora, vamos lá, vamos ver. Aproveitando esse seu gancho, pastor, tem gente que sofre para se ver ou se sentir, não sei qual termo que a gente pode usar, livre. Ser livre. Porque ele aprendeu desde... Eu ensino nos cursos teológicos, ensino que muita coisa que você aprendeu, às vezes, lá na escola bíblica, lá podia estar errado. Em cima de... A pessoa cresce com aquilo e quando é confrontado com... Poxa, eu digo assim para as pessoas, olha, mas a pessoa que viveu na moralidade, vai para o inferno, vai para o céu, eu falo, eu vou dar um exemplo aqui, o senhor pode discordar à vontade, tá? Eu vou fazer uma viagem para a Austrália, 23 horas de viagem. Sem escala, vamos supor. Ou com uma ou duas escalas. Vou viajar e durante a viagem, à noite, chega lá, tem um petisco lá, falo, não, obrigado. Vem um jantar delicioso, não, obrigado. Aí quando está chegando perto do destino, a pessoa fala, você não vai comer nada? Eu falo, não tem dinheiro para pagar. Eu falo, não, mas é de graça, você podia ter comido. Eu acho que muitas jornadas cristãs, as pessoas ficam tão presas às moralidades que não são benéficas e não aproveitam. Puxa, até chega no destino, mas chega de uma forma difícil. Não desfrutam. Né? Isso é um princípio que vale para as pessoas que fugiram do radicalismo para o liberalismo, vamos dizer, esse termo que... Aí o outro perigo, né, é justamente esse. Quando você se vê livre do legalismo, você pular para o outro extremo. E aí que a gente vai conversar segundo a sua orientação aí, o relativismo, né? O relativismo, então, é aquela ideia de que eu posso fazer tudo o que eu quiser e que dentro de mim eu achar, numa consciência pessoal, individual, que é certo ou deixar de fazer aquilo que é errado. Então, não interessaria ao pensamento relativista o certo e o errado da sociedade, o certo e o errado da lei civil, o certo e o errado da lei moral, o certo e o errado da Bíblia Sagrada. Então seria o relativismo. Os perigos. Bom, relativismo premia o egoísmo, ele enaltece o egoísmo. Aliás, ele nasce do egoísmo. O relativismo ético remonta das ideias de Protágoras, que viveu 400 anos antes de Cristo, filósofo grego, e que ele dizia o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. Então, cada ser humano se basta para o certo e o errado. Cada um define o que é certo e o que é errado. Cada um é o seu próprio cânon, o seu próprio... A régua de medir. Ele mesmo mede o que é certo. Ele mesmo mede, ele mesmo diz, isso aqui tá bom para mim, então é certo. Pode estar errado para a sociedade inteira. Para mim, isso é certo, né? E a ideia é essa, né? Eu defino as minhas verdades e ninguém tem nada com isso, né? É o relativista. Cada indivíduo tem o seu critério de pensar. E o ego é a semente deste pensamento. Aliás, é a semente de vários outros pecados. Acho que a maior fonte de pecado é o ego. Sim, né? Exatamente. É o pecado do Éden, né? Não é a desobediência. A desobediência foi apenas o desdobramento do egoísmo, né? Então, a ideia é, se eu definir o que é o certo e o errado para mim, eu sou o super-homem, eu mando na minha vida, né? Então,
todas as sinalizações levantadas ao longo da história, das sociedades, das leis que foram estudadas, reestudadas, começam a ser negadas pelo relativismo, né? Eles são negados sem era nem beira, eles vão negando, acabou. Sim. É isso porque eu entendo assim, porque hoje não tem tanta essa patrulha em cima de as expressões, você pode fazer, ser. Então não é que eu vou negar baseado em alguma coisa. Sim. Como eu sou medida de tudo, eu não gosto, acabou. Então, como diz uma dos mantras do pós-modernismo, a felicidade, é importante você ser feliz. O resto, sim, não importa como, de que jeito, seja feliz. E é exatamente aí que entra o segundo perigo, o hedonismo, né? O hedonismo que diz, importa eu ser feliz. A minha felicidade é que é o mais importante. Então, o relativismo é embalado pelo ceticismo, a ideia de que se o certo e o errado está dentro de mim, eu não preciso prestar contas a um ser superior, a saber, Deus, ou como quiser chamá-lo. Não preciso das regras morais da Bíblia, de uma igreja, de uma autoridade espiritual, de uma autoridade civil, porque aí então o relativismo começa a dar as mãos para o ceticismo, né? Por que não dizer, muitos cristãos estão nesta linha hoje, estão começando a dar as mãos para o ceticismo, porque começaram com o relativismo. Uma fé que não precisa crer. Exatamente. Talvez se sentir, mas crer não. Ou, eu não sei se cabe aqui dentro da nossa reflexão, mas muito disso também se faz presente, muito desses respingos nesse movimento dos desigrejados, não chamaria de movimento, mas tendência, né? Nós temos aí hoje, dentre todos os evangélicos brasileiros, 19,7% estão fora das igrejas. Se dizem evangélicos, mas dizem, não quero compromisso. Não quero compromisso com a igreja, com o pastor, com horários, com oração, com Bíblia. Eu não quero compromisso. Sabe o que parece? Antigamente a gente ouvia falar, eu sou católico não praticante. Hoje os evangélicos usam esse termo, eu sou evangélico não praticante. Sim, sim. Porque na pós-modernidade que você citou, uma das características é esta. O homem não quer compromisso. O ser humano não quer compromisso. Quanto menos compromisso tiver, dizem, para mim é melhor. Né? Isso está afetando as relações humanas, os relacionamentos. Sim. Porque eu preciso. Casamento, porque hoje é consumo. amizades. O que eu posso consumir, o que eu posso ter, que eu não dependa de ninguém. Então virou muito frívolo, fugaz as relações, porque hoje eu não quero ter que prestar conta para ninguém. Por isso que os casamentos é como se trocar de camisa, sabe? Elas não querem compromisso com ninguém, só consigo mesmas, com suas carreiras. São escravas das metas e das métricas. Sim. E eu não preciso. Se a vida é melhor a vida depender só de mim do que depender do outro. Uma relação está eivado dentro da própria igreja. Que eu não preciso na igreja, não preciso do outro, eu preciso só de mim, de Deus. Esse negócio assim, né? Assim. Também é um dos respingos do relativismo, um dos desdobramentos, né? E também, além desse ceticismo, que começa a se andar nesta direção, existe também o chamado utilitarismo. É a ideia assim, de que se alguma coisa me dá prazer, assim, aí eu tenho compromisso com aquilo que me dá prazer. Se alguma coisa me dá prazer, eu transformo isso em verdade. E se aquilo que não dá prazer é uma verdade, eu digo, não, isso é uma verdade para os outros, ou não é para mim, não é para o meu tempo, não é para o meu contexto. E a gente sempre termina dizendo assim, e Deus sabe da vida de cada um, né? Um termo muito popular. Aí eu lhe pergunto, dentro disso, essa geração, que eu falo desse tempo agora, estão vivendo o evangelho do prazer também, não? Eu preciso ir lá, mas que lá eu sinto, porque... Sim. E é uma fé baseada no prazer, que é aí que eu falo que os cristãos podem estar vivendo. O relativismo não sabem,
Porque se eu vou lá e não sinto nada, não tá bom. Naquela igreja eu sinto mais, naquele pastor eu sinto mais. Sim, é a ausência de querer compromisso e também aquela questão de supervalorizar a sensação e o prazer. Então, aquilo que me dá prazer, eu abraço. Há uma verdadeira aversão na nossa sociedade hoje com respeito a sacrifício e renúncia. Isso para a sociedade em geral. Só que isso chegou na igreja também. Então, para nós cristãos ocidentais do século XXI, não caberia mais, por exemplo, a era dos mártires, que morreram, sofreram por causa da fé. Alguns deles foram decapitados, como Paulo, Tiago, teve um, se não me engano, foi o apóstolo Bartolomeu, que foi, tiraram o couro dele vivo, né? Foram tirando o couro porque ele viveu num lugar pregando o evangelho, se não me engano foi na Índia, e era contra os princípios daquele povo, e ele começa a ser perseguido e tudo mais. Então, essa ideia do cristianismo original, o cristianismo raiz, onde você pensa assim, se o meu Salvador sofreu, quem sou eu para questionar o meu sofrimento? Eu ouvi algo, pastor, isso aí. Sim. Ele já sofreu, você não precisa sofrer. Essa teologia está sendo pregada. Eu ouvi, um dia eu passar aqui no vídeo, ele já sofreu, ele já pagou, você não precisa pagar. Isso está sendo pregado hoje. E aí as pessoas acreditam. Sim, e acreditam porque lhes faz bem aos ouvidos. É o tipo de teologia distorcida, porque o céu não é aqui. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Outra coisa, nós vivemos num corpo corruptível, nós ainda não estamos no corpo glorificado. Um dia estaremos no céu, e lá não haverá lágrima, nem dor, nem morte, nem angústia, nem funerais, nem Covid. Mas enquanto estamos nesta vida, nós estamos num corpo corruptível, numa sociedade corrupta, respiramos esse ar poluído, comemos coisas cheias de química, dormimos fora de hora, trabalhamos demais, nos estressamos, é a vida do cristão, do não cristão e tudo mais. Então, esse discurso, ele acaba tendo inclusive pernas curtas, porque durante o episódio da pandemia foram muitos cristãos que sofreram, homens de fé, Sim. Gente que ora, que jejua, que... Muitos morreram. Infelizmente, a enfermidade levou, e não dá para dizer que estavam em pecado, ou estavam sem fé, ou a oração não fazia efeito, ou eu ouvi tudo tanto mais. O pastor falando, não, o povo de Deus não vai passar por isso. Sim. Que como se fosse imunizado pelo Espírito Santo. Eu falei, gente do céu, essa não quer sofrer, não está no cardápio da vida cristã dessa pessoa. No final desta via, né, desta via relativista, que também premia a teologia da prosperidade, teologia da saúde perfeita, teologia do triunfalismo, né, que muito se canta hoje sobre isso. Você vai vencer, você é filho do rei, tua vitória tem sabor de mel, não sei o quê. E assim por diante, a ideia de que todas as vitórias e conquistas do dia a dia, de coisas, às vezes até fúteis, estão aqui nessa vida como que para provar a fé, que a nossa fé é verdadeira. E a nossa fé não precisa desse tipo de prova. Pastor Copesca, vê uma coisa a aqui. gente orar e buscar a Deus, pedindo a Deus, Senhor, faça a tua vontade, né? É a oração que ele ensinou, né? Exatamente. Aí, quando estamos em comunhão com Deus, cumpre-se a vontade dele na nossa vida automaticamente. Não precisamos nós ficar ditando para Deus o que ele deve fazer. Como se ele não soubesse. Sim. E dentro disso,
falar em perseguição para essa igreja de hoje, que tem gente, muita gente falando por causa de política e de político, que a igreja está sendo perseguida. Porque o tal político está sendo atacado, porque a igreja... Eles não têm ideia, porque essa igreja que nós estamos falando porque existe dentro dessa igreja a igreja do Senhor Jesus, que está lá batalhando, mas não aguenta 30 minutos de perseguição. Dentro dessa questão de não posso sofrer, se houvesse como tem na China, na janela 1040, de muitos países perseguidos, não aguenta. E esse é a ação do maligno que ninguém fala. Eu vou, antes de dar um pitaco nessa sua ideia, vou citar um amigo nosso, pastor Miguel Zuger, da Palestina. Ele já sofreu 56 prisões e torturas e espancamentos por causa da pregação do Evangelho. Por pregar o Evangelho, lá na Palestina, ele é perseguido pelos judeus, é perseguido também pelo seu povo, os palestinos que não aceitam o Evangelho, são muçulmanos por natureza, por cultura, por religião, né? Então, ele milagrosamente continua vivo para a glória de Deus, mas ele esteve aqui conosco em Marília e por 2 vezes esteve na terceira IPI e foi muito boa a palavra dele. E interessante, na última vez ele disse assim: eu não peço que orem para que Deus dê prosperidade a mim. Não peço que ore para que Deus dê livramentos, não peço que ore para que Deus dê conforto, nem saúde. Deus sabe do que eu preciso. Eu peço apenas que a igreja no Brasil ore para eu continuar sendo fiel em cada momento de perseguição. Porque às vezes, ele disse, às vezes eu temo que o meu corpo não vai aguentar mais nenhuma tortura por causa do Evangelho. Que oração, hein? Que oração, que pedido. Que pedido de oração. Quem tem coragem de fazer isso hoje em dia? Nos bastidores, aí conversando com ele, né? Ele disse: Copesca, eu não entendo, eu não questiono, mas também não entendo vocês crentes aqui no Brasil ou no Ocidente. No Ocidente, ele conhece o cristianismo no Canadá, nos Estados Unidos, alguns países da Europa, e o Brasil também casou com uma brasileira e tal. Então, mas ele disse isso: eu não entendo. Vocês pedem oração para resolver coisinhas de INSS, de carnê, de trocar o carro. Nós lá oramos pelos irmãos que estão presos para não negarem a fé, para permanecerem firmes até receberem a coroa da vida. E nós oramos por essas causas, para que Deus potencialize o Evangelho sendo pregado entre os que não conhecem a Cristo. Que Deus use cada irmão que está sendo torturado ou preso para ser um instrumento do Evangelho para aqueles que não conhecem o Evangelho ainda, né? Então, é muito diferente do que é o nosso cristianismo ocidental. Ele é utilitarista, hedonista, e agora está virando, de uns 20 anos para cá, relativista. Então, veja como está decaindo a nossa fé verdadeira. E com relação à perseguição, nós somos livres demais no Brasil, e acho que até não somos mais crentes porque somos livres demais. E outra coisa, a perseguição que a Bíblia diz que iríamos sofrer, não é por causa de besteira, de bobagem, de posicionamentos políticos, nós temos hoje dificuldade com, por que não dizer com todos os políticos do alto escalão do Brasil.
Se você disser que está de um lado ou está do outro, e é Deus que está aqui, Deus está fazendo isso, acolá, e quem está nessa linha está a favor de Deus, quem está ali está na contra... isso vira uma neurose. E, aliás, tem muita gente neurótica com esse ponto de vista, né? Eu tenho meus posicionamentos políticos, mas pensando em ideologias, pensando em posicionamentos de macroeconomia e tudo mais. Mas assim, a gente vê muito claramente o povo evangélico sofrendo a perseguição, mas porque dão um tiro no pé de ficar falando demais, ficar provocando a mídia, ficar provocando quem pensa diferente. É igual aqueles menininhos, sabe, que saem do colégio assim e um provoca o outro para ver, porque o irmão mais velho está atrás, né? Então ele sai xingando, provocando e tal. Aí de repente o irmão mais velho também começa a apanhar, e aí o pequenininho já fica nem apavorado. Sabe de onde veio, já vai brigando. Porque... E dentro dessa colocação, que é um dos... Então a perseguição, só concluindo aqui, a perseguição não está sendo por causa de Jesus, não está sendo por causa do Evangelho, da essência do Evangelho, como você citou os cristãos, na China, Coreia do Norte, Cuba. Eu tive a oportunidade de, em alguns anos atrás, trabalhando pela MIAF, visitar um país onde os cristãos são perseguidos, assim, pontualmente. O país chamado Djibouti, no nordeste da África, um país pequeno, pertinho da Somália, onde a religião oficial é o islamismo radical, e não se entra cristão lá. Então, para entrar foi assim, com muito cuidado, para visitar os missionários que estavam lá trabalhando clandestinamente. Trabalhavam também debaixo de perigo de perseguição, de aprisionamento, de morte e tudo mais. Mas sim, por causa do Evangelho, a essência do Evangelho. Então, o que nós vemos hoje são cristãos, é lógico. Porque ter alimentado esse cristianismo gourmet, vamos usar esse termo aqui, é um dos reflexos do relativismo, que é a chamada pós-verdade, que, para o pessoal entender, os cristãos que se norteiam pelas fake news, que é uma coisa que a gente precisa colocar na pauta, porque fake news é um reflexo do relativismo, que é uma construção dessa pós-verdade, porque é muito difícil você querer discutir, porque o que eu aprendi, a palavra discussão no grego é construir. Não querer vencer uma discussão. Vou discutir com o pastor Copesca, não é que eu quero vencer, eu quero crescer. Assim. Não dá para discutir com esse tipo de gente, que se alimentam pelas fake news, que é um produto dessa pós-verdade, porque, como nós estávamos conversando em off aqui, e eu passo para você, antes era penso, logo existo. Com isso, agora é penso, logo não sei. Primeiro, as fake news, o próprio nome já diz, né? São mentiras. Eu creio que todos os cuidados que a Bíblia Sagrada nos recomenda a respeito da fala, hoje podem ser plenamente usados nas redes sociais. Então, o cuidado com o que falar, como falar, com quem falar, como responder a provocações, sejam elas políticas ou sejam elas ideológicas, mas existem cristãos entrando em discussões gratuitas, fúteis, sendo arbitrários, entrando em choque, perdendo a comunhão cristã por causa
de redes sociais, discussões nas redes sociais, coisas absurdas. Nós vamos ter tudo isso de volta, bem pior ainda agora no ano que vem, quando vamos ter as eleições de 2022. Então, começa de novo. Prepare os nervos, porque vai ser novamente. Eu vi, por exemplo, situações assim de crentes discutirem, pastores dizer, olha, da minha igreja saiu um irmão tal, porque discutiu no grupo, discordou e tal. Então, perdas sentidas entre o povo de Deus por causa disso. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, uma curiosidade interessante aqui. Diga-lhes. Jesus, quando convoca os 12 apóstolos, chama, vocaciona, está lá entre os 12 apóstolos o Mateus, que era chamado de Levi entre os judeus, que era coletor de impostos, certo? Ele coletava os impostos e tinha um percentual que era já para o coletor, era o salário dele, era a paga dele, o restante ele entregava para os romanos. Então, ele coletava o máximo que podia para entregar para os romanos e ficar com uma boa parte. Então, eles enriqueciam, pela lógica, se quisessem, enriqueciam rapidamente, ilegalmente, sem precisar dar explicação para o seu povo, para os judeus, para Israel. Então, era o vendedor da pátria. E Jesus chama também o Simão Zelote, que era o oposto, era o da esquerda. O nacionalista. O nacionalista, o que um vendia a pátria e o outro matava pela pátria. O outro matava pela pátria. Então, e é interessante, os dois estão juntos, os dois estão na última ceia, os dois ouvem os mesmos ensinamentos, os dois saem para pregar o mesmo evangelho. O evangelho convergiu eles. Exatamente. Então, o evangelho está acima das questões políticas. Está acima, muito acima. E quando o senhor falou de política, eu lembrei de uma coisa que até do pastor presbiteriano, me perguntaram, eu fiz um vídeo uma vez para o YouTube, se pastor podia ser político, mas me massacraram ali no tamanho, e tá lá os comentários. É o seguinte, como é que um pastor pode ser político? Eu assisti um filme chamado A Troca, da Angelina Jolie, e esqueci o outro, que era um pastor presbiteriano. Sim. Que inclusive foi sequestrada a criança, ele sequestrava a criança, ele tinha um posicionamento político, mas aquele posicionamento político ajudava a sociedade. A comunidade, naquele tempo, a época, era a relevância daquele momento. Ele, não sei se você assistiu esse filme, chama A Troca. Muito bom, baseado em fatos do pastor presbiteriano. E eu uso para os alunos, assistam esse filme, porque nosso posicionamento político pode ser por ego, porque eu sou intelectualizado. Eu tenho a polis, o povo, eu tenho que ter um posicionamento que o Jesus teve para o povo, para os excluídos. E, ao seu tempo, hoje o posicionamento político é você ter político de estimação. Porque se fala desse político, porque eu sempre falo, não tenha político de estimação, não coloque o seu coração em homem nenhum. A gente tem que orar para os nossos líderes, mas pastor ou cristão político, ele tem que se posicionar, não porque torce para alguém, porque ele vai ser relevante na sociedade. Você vê, por exemplo, no Velho Testamento, alguns homens que foram chamados e vocacionados por Deus para liderarem a pátria, a nação, não só no sentido espiritual, mas no sentido político. Por exemplo, todos os juízes de Israel foram, ao mesmo tempo, vozes espirituais e, ao mesmo tempo, vozes de liderança política, liderança nacional, inclusive militar, né? Como foi o caso de Gideão, como foi o caso de Sansão e Jefté e outros. E aí você vê um político exemplar chamado Neemias, que realmente ele vai com uma missão política, vai com uma missão administrativa de reconstruir os muros de Israel. E ele negocia como político com o rei que o libera, negocia recursos para a reconstrução e assim por diante.
um exemplo de político usado por Deus. Mas existe hoje a política, aquele que a gente chama o rato de congresso, o rato da política, né? O que só trabalha com os acordos, né? E existem aqueles que já são mais raros, que trabalham com ideologias, a política ideológica, você ter uma causa e ir por ela. Como foi, por exemplo, recentemente, historicamente recente aqui, Martin Luther King, pastor batista, exemplo absoluto na luta contra o racismo político e pastor. Você vê, por exemplo, o arcebispo Desmond Tutu, da África do Sul. Eu li a biografia dele. Sim, um homem de Deus. Aliás, a África do Sul só não passou por uma guerra civil por causa desses homens. Graças a ele e o Mandela. Eles seguraram, através dos princípios de perdão, de reconciliação, usando a Bíblia como regra para que a nação não entrasse num sentimento vingativo contra os colonizadores, por causa dos anos de apartheid, por causa dos anos de 27 anos de prisão do Mandela. E assim, a fé cristã regeu esse processo. Eu li o livro Do Perdão, escrito por Desmond Tutu, e ele conta essa história. Eles instalaram bancas de perdão em todo o país, bancas de reconciliação para qualquer pessoa que, durante o regime apartheid, se sentiu lesada, humilhada, fosse lá reclamar. E na maioria das vezes, eles tentavam localizar o opressor ou a pessoa que lesou. E quando não conseguiam, e na maioria das vezes não conseguiam, porque se passaram anos, né? Ia alguém para ouvir, para abraçar, para ajudar naquele momento de catarse, os pedidos, os desabafos eram anotados, eram levados a sério para que houvesse realmente um sentimento de reconciliação através do Evangelho. São políticos cristãos fazendo o seu papel exatamente como deveria ser. Nós temos na nossa nação alguns, quem sabe, mas são poucos, com este viés, com este trabalho pela nação em nome da fé. Em nome Ninguém dos pensa em legado, cristãos. pensam em... É tão difícil. Chegam com faca, o queijo e a faca na mão, podem fazer diferença e entristece. Dentro da Bíblia, do Evangelho, eu queria que o senhor falasse uma coisa importante, que é o pessoal que está ouvindo a gente. A Bíblia é absoluta? A Bíblia é absoluta. Regra de fé e prática, inspirada por Deus. A tentativa do homem, do ser humano, de relativizar a Bíblia não é nova, é antiga, né? E principalmente agora, quando vem um movimento aí de 120 anos atrás, mais ou menos, 110 anos atrás, chamado Alta Crítica, onde a Bíblia passa a ser destrinchada com os olhos científicos, da arqueologia, da ciência e tudo mais, e passa a ser questionada, e passa... E antes mesmo que se tivessem todas as respostas dos questionamentos, né, muita gente já saiu desprezando ou menosprezando a Bíblia como palavra de Deus. Existe uma definição sutil e que a gente tem que cuidar. Alguns creem que a Bíblia contém a palavra de Deus. E aí está o pensamento relativista. Nós, os cristãos, por exemplo, os reformados, que inclui os presbiterianos, uma parte dos batistas, luteranos e tudo mais,
e por esse viés também vêm os pentecostais, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é que a Bíblia contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Sendo palavra de Deus, ela até contém a palavra do homem, contém a palavra de Satanás. Em alguns textos ele se pronuncia, como na tentação de Jesus, no diálogo com Deus a respeito de Jó e tudo mais. Até contém, mas ela é, em essência, a palavra de Deus. Porque as pessoas hoje, pastor, eu perguntei isso, que dentro da igreja, falam, não, mas a Bíblia, você entende desse jeito, mas eu entendo desse jeito. Essa verdade é para mim, na Bíblia, acredito na Bíblia, mas eu acredito desse jeito. Parece que não tem uma verdade, até um relativismo até para se interpretar. Assim. Coisa simples, não, mas isso aí, principalmente quando tange a questão do pecado, a questão dessas coisas. Eu acho que poderia deixar alguns textos bíblicos, são muitos, mas alguns poucos aqui que fortificam esse pensamento de a Bíblia ser a palavra absoluta de Deus. Salmo 100, versículo 5. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. A sua verdade dura de geração em geração. Algumas traduções mais recentes colocaram a sua fidelidade dura de geração em geração. Mas a versão mais antiga, a sua verdade dura de geração em geração. Quando Jesus foi tentado no deserto por Satanás, nas 3 tentações, ele introduz dizendo, está escrito. Se Jesus usa as escrituras, e usou, por exemplo, aqui... Para refutar. Usou 3 textos de Deuteronômio para citar, para refutar as tentações de Satanás. E quando Satanás usa um texto isolado do Salmo 91, né, aos teus anjos, dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Então, pula daqui porque está escrito também. Só que está escrito fora de contexto. E aí existe um problema. Crentes que usam a Bíblia conforme o seu prazer, conforme o seu querer e sem contexto. Usar a Bíblia sem contexto é um perigo. É melhor nem usar. Tá? É melhor nem usar do que usar. Virar pretexto. Para heresia. Porque se você quiser matar alguém e procurar na Bíblia razões para isso, você vai encontrar. Se você quiser se divorciar amanhã, vai encontrar razões na Bíblia. Dizer, puxa, mas se você quiser romper com a igreja, romper com a sociedade, romper com a própria lei dos homens, vai encontrar. Vai encontrar. Então, a questão é a seguinte: você usar a Bíblia no contexto e entender, é a palavra de Deus. Jesus disse também, Mateus 24, 35, céu e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, para tudo, a Bíblia tem boa instrução, manual de vida. Agora, o perigo de relativizar a Bíblia Sagrada, nós encontramos já no começo, em Gênesis. A ordem de Deus a Adão e Eva sobre o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal era: não comerás. Não comerás. Está lá em Gênesis 2, 17. Né? Eu marquei aqui o texto. Vamos lá. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Ordem, absoluto. Não é relativo. Né? Depende da situação, depende do clima, você pode comer ou não. Isso seria o relativo. Certo. O absoluto é: não comerás. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, ordem de Deus: não comerás, porque tem consequência. Vai conhecer o bem e o mal, a extremidade do bem e a extremidade do mal,
e isso vai ser um peso grande demais para o ser humano, e o ser humano vai se confrontar com a realidade da morte se comer. Bom, vamos lá. E aí vem Satanás, através da serpente, e relativiza a ordem de Deus. Veja o diálogo da serpente com Eva. Mas a serpente, capítulo 3 de Gênesis, mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem tocareis nele, absoluto, não comereis, não tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, a tentação de um conhecimento a mais, pessoal, aquela ideia, eu posso desobedecer aqui e ainda sair como vantagem. Um intelectual, descobrir que isso não... Satanás jogou com isso, a serpente. Porque do dia em que deles comerem, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, vendo a visão, hedonismo, boa para comer, a palavra boa, satisfatória, satisfação ao paladar, agradável aos olhos, né? Árvore desejável. Olha os verbos aqui, a visão, né? Vendo, boa, os adjetivos, boa, agradável, desejável, para dar entendimento, né? Tomou o fruto, comeu e deu também ao seu marido e ele comeu. A ordem foi absoluta, não teve... A ordem foi absoluta e foi traduzida, aliás, a sedução da serpente foi relativizar o que Deus deu como absoluto. E abriram-se realmente os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. E aí cozeram as folhas das... Não abriu como eles acharam que fosse abrir. Exatamente. Abriu, mas abriu da forma negativa. Abriram-se as portas para o bem e para o mal, só que o homem, o ser humano, não sabe conviver com esses extremos. E por isso nós sofremos até hoje, naturalmente, porque nos tornamos conhecedores, isto é, podemos trabalhar a vida com o bem e o mal, né? E a natureza pergunta humana dentro disso para acaba fazer. nos levando sempre para o mal. Quando você citava os textos importantes do apóstolo Paulo, os textos, eu já ouvi isso em pessoalmente, algumas pessoas que falam assim, olha, ainda sobre a Bíblia ser absoluta, olha, eu até creio em Jesus e concordo com as palavras de Jesus, mas Paulo, esse outro pessoal, eu não acredito não. Isso é uma onda muito forte hoje, muito forte, uma tendência, você vê pessoas que falam sobre espiritualidade, olha, Jesus você tem que ouvir, mas Paulo, apóstolos, eles absolutizam Jesus e relativizam os escritores sobre Jesus. O que dizer disso? Primeiro, o próprio Jesus citou os escritores do passado. Ele cita, por exemplo, o profeta Jonas, que era até um profeta desobediente, mas ele cita pelo lado bom. Era um profeta de Israel. Ele cita textos de Daniel, de Eclesiastes, que foi escrito por Salomão. Ele cita salmos que foram escritos por Davi ou por Asaf, pelos filhos de Corá. Jesus cita no seu ministério textos do Antigo Testamento, textos históricos e assim por diante, os profetas. Ele cita Jeremias, ele cita Isaías, que eram homens falhos também. Não eram santos os profetas, mas ele cita a eles todos como referenciais. Então os escritos são inspirados.
os escritos. Os homens escritores trabalharam debaixo da inspiração divina, mas o fato de trabalharem, escreverem na inspiração divina não significa que eles eram deuses. Então, Jesus cita. Aí, outra situação também. Nós vemos que Jesus cita os escritos, cita o Velho Testamento, e tinha mais uma coisa aqui que me fugiu à memória, né? Está sendo gravado, então depois você faz o corte. Estou tentando achar aqui o outro argumento é que todos eles falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que diz Pedro. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, o apóstolo Pedro falando. Mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Então, as verdades contidas na Bíblia não são mais fortes ou menos fortes a partir de quem as escreveu. Então, esse fazer, esse degradê, isso aqui o próprio Deus falou, isso aqui Jesus falou, isso aqui foi Paulo que falou, isso aqui foi um profeta, isso aqui... Então, na verdade, a Bíblia Sagrada como um todo é inspirada pelo Espírito Santo. Só alguns cuidados, naturalmente, devemos ter dentro da própria inspiração, isso não diminui a inspiração da Bíblia, é que existem textos que não são, por exemplo, normativos. E não adianta tentar formar dogmas ou normas ou doutrinas em textos que não são puramente doutrinários. Talvez eles sejam para colocar o contexto. Por exemplo, o contexto, a interpretação de céu e inferno no Velho Testamento não era a que temos no Novo. Então, se você for falar sobre eternidade, pega textos do Novo Testamento. Porque a palavra inferno no Velho Testamento era sepultura, o findar de todas as coisas, o Hades, a sepultura. Né? Não é o Seol, né? No Novo Testamento. No Velho Testamento era no Novo é o Seol, né? E no Velho Testamento era o túmulo, né? O túmulo. Se pensar no céu, era o seio de Abraão, era assim, aqueles que viveram em paz com a lei, com a revelação de Deus, iriam para um lugar junto ao pai Abraão. Essa era o conceito de céu. Agora, voltando a essa questão do relativismo, ele vai entrando, vai minando a autoridade da igreja, a autoridade da Bíblia, das Escrituras e assim por diante. E é interessante que o relativismo, como eu te falei, nasce lá 400 anos antes de Cristo, com Protágoras. E depois vem pela história e vem se fortalecendo, até chegar agora na pós-modernidade, que ele está se tornando praticamente inserido em todos os pensamentos, em qualquer instituição, em qualquer casa de leis, em qualquer plenário, em qualquer ambiente, né? Mesmo aqueles ambientes outrora mais ponderados, mais rígidos, hoje são atingidos pelo relativismo. Isso é um perigo, por exemplo, para o cristianismo. Veja bem, quando Jesus, lá em João capítulo 12, né, ele estava indo para Jerusalém, já estava em Jerusalém, vieram os gregos para conhecerem a Jesus. Eles ouviram falar, os gregos, que os gregos tinham todo esse cabedal de conhecimento, de filosofias.
De repente eles ouvem falar que tem um judeu operando milagres e que vem ensinando coisas que vão de encontro, na contramão com a filosofia dos gregos. Muitas coisas, não todas, mas muitas. Por exemplo, sobre o sentido da vida, sobre humildade. Os gregos ensinavam exatamente o contrário. Quanto mais conhecimento você tem, mais orgulho você armazena e isso é bom para você. E Jesus vem ensinando a humildade, vem dizendo que devemos nos esvaziar do orgulho. Eles dizem, queremos conhecer a Jesus. E eles vão e falam com Filipe. E Filipe chama André, diz, apresenta os gregos para Jesus. E aí eles querem ouvir Jesus. E hoje em dia, nós estamos fazendo a contramão desse caminho. Os discípulos de Jesus, que andam com Jesus, dizendo, queremos conhecer os gregos. A contramão. A mesa de Cristo é um banquete. E dentro disso, para a gente ir para a penúltima pergunta? Não precisamos ir atrás do... sabe, nós já temos, o cristianismo é um banquete. É um banquete. É claro que você pode... Spurgeon acho que diz isso, se eu não me engano. Eu acho que foi. Você pode visitar vários livros, mas more na Bíblia. Sim, Spurgeon falou isso. Spurgeon falou isso, né? Foi ele. Nossa penúltima pergunta. Se o senhor hoje tivesse... Vou usar um pouco de tensão ou de suspense. Se eu fosse falar uma última palavra para a igreja em relação a essa questão do relativismo, tivesse o pessoal que está ouvindo que é igreja, que não é igreja, mas que faz parte, qual é a palavra de alerta para que a pessoa entendesse que ela está sendo engodada nesse relativismo, nessa pós-verdade? Qual seria a sua palavra para fazer a pessoa acordar? Na verdade, eu não vou falar uma palavra minha, mas vou usar a palavra de um professor que é de saudosa memória, o John Classen, que nos deu aula de História da Igreja. Ele era pós-doutor em História da Igreja, canadense, menonita, radical, anabatista. Né? E é impressionante, ele era inteligência, sabedoria em pessoa. E na época, era anos 80, eu estava no seminário, sou velho já ainda. Já passou dos 45. Já ficou para trás. Aí estavam surgindo os movimentos, assim, estava em alta no Brasil os movimentos das comunidades alternativas, nada contra, a maioria delas muito centradas e abençoadas, sem problema, mas estavam rompendo com as denominações e formando as suas comunidades, as igrejas locais que se bastam em si mesmos, não uma estrutura, uma denominação. Ninguém responde além da igreja local a alguém, ou a um presbitério, a uma convenção, a um sínodo, quer que seja. E aí isso estava assustando a todos nós históricos, né? Porque, assim, em cada cidade apareciam 2, 3 comunidades rápidas, iam rompendo e tudo acontecendo assim muito aceleradamente, inclusive. E, ao mesmo tempo, já estavam surgindo as manifestações eletrizantes, que, na ocasião, já eram um reflexo daquilo que vinha da igreja de Toronto, no Canadá, a igreja do aeroporto, a famosa, a Nova Unção, o Dente de Ouro, aquelas orações para emagrecer. E o senhor sabe uma dessa para mim? Não, eu vou fazer agora. Então, tudo isso acontecendo e vindo assim, sabe, e batendo de frente as igrejas e gente boa, sabe, saindo, indo atrás. E ele disse o seguinte, olha que palavra sábia, ele disse, olha, a história nos mostra que o Senhor Jesus sempre zelou da igreja. Ele nunca abandonou a igreja. Nos momentos mais difíceis, lá estava ele. Nos momentos de perseguição, lá estava o Cristo, Senhor da igreja. Nos momentos de tensão, nos momentos em que a igreja estava sendo minada
pelas doutrinas, pelos ismos. Lá estava o Cristo da igreja protegendo a sua igreja. É uma palavra, inclusive, que Calvino cita. A proteção de Cristo sobre a igreja é absoluta ao longo da história. E ele disse assim, esses movimentos, eles vão para um extremo como um pêndulo de relógio, e quando bater num extremo e não tiver para mais onde ir, não tiver bateu saturou, eles voltam para o outro extremo. Então, a questão tudo que vem depois do relativismo, ou destes ismos, ou desta fraqueza ocidental, se a igreja não estiver atenta e centrada na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, na sã doutrina, isso pode ir para o outro lado, o lado da violência, do pensamento castrante. Aliás, isso já está acontecendo, por exemplo, na Europa. Netos de cristãos, netos de pastores da outra geração, netos de missionários, hoje são muçulmanos radicais, inclusive se filiando a aqueles movimentos lá do... Bom, você esqueci. Aqueles movimentos radicais lá do Talibã e... Puxa, tem outro nome, mas... Enfim. Então, e eles dizem, encontramos sentido nisso. Então, são os perigos, estar num extremo ou no outro extremo. Schopenhauer fala sobre isso, eu estava lendo esses dias, o pêndulo de Schopenhauer, ele fala que o pêndulo, você vai, experimenta o máximo aquilo que você deseja nos seus sentidos, e quando satura, ele volta. Sim. Schopenhauer disse isso. Eu quero, só para a gente complementar essa questão, eu sempre falo, não é porque já me falaram, que você tem inveja disso, do que eu vou dizer agora, que você não consuma ou não leve para ver tudo que ela assiste como pregador do evangelho. Uhum. Porque, nossa, eu senti, eu chorei. Que todas as catarses que acontecem, as linguagens metalinguísticas, as coisas que podem acontecer, mas aquilo fez tanto sentido para mim e tal. A pessoa vai consumindo, que nem a gente vai comendo, que delícia comer embutido, saquinho de salgadinho, aquilo é uma delícia, mas vai ao longo do tempo trazendo muito problema para o seu organismo. Assim. Pessoal, cuidado, a fonte, nós temos que julgar isso, e é a Escritura. O povo, errais para não conhecer as Escrituras no poder de Deus, hoje é um tempo que se lê muito menos Bíblia, e é um tempo que tem tanta Bíblia para você ler, tem aplicativo, tem tanta coisa explicada que ajuda muita gente, e existe uma ignorância. A ignorância pode matar nesse sentido, né, pastor? Exato. Aí se juntam alguns problemas, né? Algumas situações aí. Por exemplo, esse pensamento, chamado assim, pensamento sensacionalista. Eu vou atrás da minha sensação. Isso também está ligado ao relativismo. Porque a tua sensação, de repente, é errada. E aí você diz, para mim é certo. É errado para ele, para mim é certo. E aí você vai pensando em satisfazer o teu ego. Então, também está de mãos dadas com o pensamento relativista. O pensamento relativista também incita uma desordem interior. Você começa a se alimentar só de sensações, só daquilo que te faz bem, e chega um momento que você precisa de referenciais, de certo, de errado, de doutrina bíblica. O que é doutrina? Não é só o ler a Bíblia e ouvir pregação. A doutrina é aquele conjunto de verdades bíblicas contextualizadas, ligadas por versículos bíblicos, que leva a uma determinada verdade. Por exemplo, uma doutrina bíblica, a doutrina da volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Então, tem vários textos que vão se interligando e que nos leva a conhecer
um grande evento que vai acontecer. Isso é uma doutrina, é um ensinamento que se faz através de um conjunto, um sistema de verdades que vão sendo ligadas. Isso se chama doutrina. O crente hoje não quer saber de doutrina e não quer saber de Bíblia. Então, é um grande problema. Isso incita uma desordem interior. É por isso que nós temos tanta gente saindo de igrejas, indo para outras, depois para outras, esse cristianismo flutuante, essa membresia flutuante, é um problema não só em Marília, isso é em no Brasil Marília, inteiro, no mundo inteiro. Tem gente que você sabe, já bate o olho aqui em Marília, você sabe, aquele ali já passou por 10 igrejas, aquele por 9, aquele já passou por 3, deu problema, passou por 2, não deu problema, mas a outra depois... Então você já tem as figurinhas carimbadas, né? E por falta de Bíblia, e por falta de doutrina bíblica, por falta de ler qualquer vento a Bíblia, tomba e leva para qualquer lugar, para uma marionete do diabo. E eles começam a pensar isso, né? O que eu fizer para mim for a verdade, para mim tá bom, se eu definir isso como verdade. Isso é perigoso. Você pensa por mim, eu não quero pensar, pensa por mim. Veja bem, um exemplo bem simples sobre isso. É um jovem que, por exemplo, pega o seu carro e sai na contramão aqui na rodovia, no contorno da cidade, na contramão. E ele diz assim, eu defini que para mim está certo, a minha mão vai ser essa, né? É o pensamento relativista. Eu defini que para mim é essa a verdade. Ele vai causar acidente. E ele vai Por morrer. mais hábil que ele seja, ele pode desviar de alguns carros, mas uma hora ele vai bater. Exato. Você veja bem, os crentes de Bereia, quando Paulo pregou o evangelho, a Bíblia diz, os bereanos foram mais sábios. Por quê? Eles ouviram a pregação de Paulo, contestando contestando não, mas pregando o evangelho de Cristo como a revelação a mais além do judaísmo, que eles já tinham conhecimento, ouviram e não tomaram nenhuma decisão. Foram para casa analisar as escrituras e comparar. Para depois, no outro dia, na outra noite, voltarem e assim responderem crendo no evangelho. Então, é interessante que a Bíblia enaltece os bereanos, dizendo esses tomaram a decisão correta porque pensaram, analisaram as escrituras. Hoje em dia, se ouve qualquer coisa pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, transforma-se isso em verdade, causa-se confusões. Então, hoje nós estamos infectados, né, com as fake news entre o povo cristão, relativismo entre o povo cristão, pensamento sensacionalista entre o povo cristão, e precisamos voltar à Bíblia, voltar à palavra de Deus. Um conselho que eu dou para você que está ouvindo ou assistindo, né, é começar a ler a Bíblia sistematicamente. Começar, por exemplo, pelos evangelhos. O que Jesus fez, o que Jesus ensinou. E vai para o Evangelho de João, quem era Jesus, a personalidade de Jesus. Depois vai para Atos dos Apóstolos, como nasceu a igreja, como foi o movimento expansionista da igreja. Depois vai para as cartas de Paulo, né? Explicando, por exemplo, como deve agir a igreja na ética, 1 Coríntios, Efésios, a grande parte das doutrinas bíblicas em Romanos, Efésios, e assim por diante, como é a liderança da igreja, Tito, 1 Timóteo, 2 Timóteo, sabe, sistematicamente, capítulo por capítulo, não ficar assim, pega um texto assim, abre em qualquer lugar e bate o dedo ali. Você não tem paciência para ler nada. O brasileiro é um terror para ler. A média de leitura do brasileiro é um livro por ano. Então, se não lê, hoje as leituras tão simplistas, enfim. Eu preciso aqui fazer um bate-bola com o senhor, que agora vai falar um pouco sobre você. É rápido. Porque o pessoal conheceu um pouco o Copesca pelos seus gostos. É coisa simples. Um livro
que marcou a sua vida, além da Bíblia, um livro que você indica, ó, leia esse livro que vai ser muito importante. E fala um pouquinho desse livro, indica esse livro para a pessoa. Bom, vamos lá. Um livro que marcou uma época, assim, singular na minha vida e me ajudou como cristão e depois me ajudou como pregador. Foi o livro Maravilhosa Graça, de Philip Yancey. Philip Yancey, eu já li também. E depois, outro que veio atrás, o Evangelho Maltrapilho, de Bernard Manning, também maravilhoso. Mas o Maravilhosa Graça me abriu gosto pela leitura, novamente, aquilo que a gente chamaria de leitura devocional, leitura que te leva a um contexto de vida baseado na graça, a reinterpretação da graça. Foi fantástico, aquele livro foi um divisor de águas. Ganhei de um amigo, logo que o livro foi lançado, um irmão da igreja presbítero me deu de presente, e aquele livro foi sensacional. Até hoje eu o uso, são décadas já que o Maravilhosa Graça tem sido uma bênção para a minha vida. Um filme, assista esse filme, qualquer filme, indica um filme pessoal. Um filme que eu gosto. Eu não sei se ele tem a ver com o contexto que a gente Não, qualquer filme, não tem nada a ver com... Não precisa ser evangélico, nada. Um livro é livre agora, é livre. Aquele filme é O Menino que Descobriu o Vento. É lindo. O Menino que Descobriu o Vento. Lindo filme. É história real, fato real, e nos traz esse contexto de uma sociedade mudada, modificada. Consegue trazer água para o povo dele, é muito lindo. Exato. Aquele filme foi sensacional. Uma série. Essa série eu gosto, hein? Eu já falei com a doutora André, teve aqui, a psiquiatra. Falei, eu sou viciado numa série, eu acabo ela, eu volto, tô com um problema. Isso até me ajudou muito. Falei, não, aqui você já tem certo conforto e aquela série te dá uma tranquilidade, que é o Dr. House, que eu gosto muito de assistir, dentre outras. Qual é a série que você fala, assiste essa, é divertida, é boa? Indica uma série, pessoal. Porque eu fiz pós-graduação em terapia familiar sistêmica. Então, uma série que assim, sempre traz os Simpsons. Legal. Porque traz o que é a figura da família, as caricaturas do que é um pai, um filho adolescente, filhos crianças, esposa, os dilemas de uma família e tal. Então, sob esses olhos, sob este contexto, os Simpsons... Essa é uma série que te diverte? Me diverte e me faz analisar o que é a família, contexto de família hoje. Uma música inesquecível, seja hino, uma música, qualquer coisa. Olha, essa marcou minha vida. Sei que são muitos, mas tenta achar uma. É um hino, né? O Tu És Fiel. Tu És Fiel. Esse hino marcou a minha vida, continua marcando, e é o hino meu de... Inclusive, domingo já estamos acertados de cantar e tocar lá na igreja. Tu És Fiel. E para a gente encerrar, se tem uma frase que te acompanha, que o pessoal que está acompanhando possa refletir e deixar essa frase como reflexão. O que vem agora, essa... uma frase que fez parte durante um bom tempo na minha vida, quando por 10 anos trabalhei junto com os irmãos do Conselho de Envio da MIAF. Fiz parte do Conselho de Envio. Missão Interior da África, isso, né? Missões para o Interior da África. Uma frase que estava sempre na cabeceira é uma frase do fundador da Visão Mundial, onde ele dizia o seguinte: Senhor, que o meu coração se quebrante com as coisas que quebrantam o seu coração. Que o meu coração se quebrante com as coisas que quebrantam o seu coração. Eu vou pensar muito, eu gostei muito dessa frase. Eu acho que todo cristão deveria adotar essa oração. Sim. Senhor. Eu aprendi muito hoje, quero agradecer, aprendi muito, refleti bastante. É bom sempre beber uma fonte
de Deus. Deus te abençoe bastante. Amém. Pastor Marcos Copesca, fale rapidinho, pessoal, do livro, fale do título do livro, porque é importante, se alguém quiser adquirir, como é que faz? O livro O Pastor na Modernidade Líquida. Este livro escrevia 3 anos. 3 anos atrás, foi isso. Se tornou um livro, assim, abençoador para a vida de alguns colegas, pastores, seminaristas, missionários. É um livro que trabalha justamente essa avalanche de mudanças que estamos tendo na sociedade e que atingiram a igreja e que também, como desdobramento, atingem o ministério pastoral. Como ser pastor no meio de tantas mudanças? Onde a pessoa acha? Eu quero comprar e achar onde? A modernidade líquida... Conceito do Bauman, né? Conceito de Zygmunt Bauman. É de que o mundo está passando muito rápido. Tudo está passando muito rápido e não há tempo de você digerir alguma coisa, aquilo já passou. Então, a ideia é a seguinte: aquilo que antes se solidificava, se construía, criava raízes, hoje é o contrário. Passa sem criar raízes, não se constrói muita coisa, e quando você começa a entender, aquilo já passou e já está vindo outra coisa na enxurrada atrás. Então é o conceito de a água passando, né? Tem outros conceitos que ele desenvolve, mas esse é um deles que me chamou a atenção. Que bom. E a igreja está passando pela modernidade líquida, não se solidifica. O ministério pastoral, veja bem, no livro eu coloco isso, aproximadamente 1.500 pastores deixam o ministério pastoral a cada ano aqui no Brasil. E não por causa de pecados, quedas, por causa de não aguentarem as mudanças inerentes desse tempo e que vem na contramão do seu ministério, do seu pensamento, e de repente eles estão ali sendo abatidos, alguns com ansiedade, outros com depressão, insônia, e outros enfrentando oposições arbitrárias da igreja, da liderança e tal. Então, se nós não atentarmos para o ministério pastoral, nós vamos ter cada vez menos pastores de carreira, pastores de longa data, que se inspiram no pastorado e vão ser pastores mesmo até o fim da vida. Meu pai, por exemplo, foi pastor até os 84 anos de idade. Ele não aceitou jubilação. Ele foi jubilado pro forma, né? Porque precisava pela denominação dele, mas ele continuou trabalhando, dirigindo congregações, dirigindo campo missionário em cidades vizinhas que não tinha a igreja. Ele foi até os 84 anos, até o fim da vida. Esses ministérios serão cada vez mais raros por causa do tempo em que nós estamos vivendo. Então o livro trata essa questão, como trabalhar, como não desistir nesse tempo em que estamos vivendo. Como é que o pastor pessoal acha na o livro? Modernidade líquida? Quero comprar, está ouvindo, está assistindo, quero esse livro. Como é que ele faz? Rapaz, agora você me pegou. Entre em contato Marcos Copesca, pode entrar em contato. Você pode, tem Instagram? Anota e tem. Mas anota, acho que a forma mais fácil é você anotar o meu e-mail e fazer o pedido. Eu mando, ou levo, ou ponho pelo correio, né? Aliás, hoje ainda já remeti alguns pelo correio. Eu vou pedir para o André deixar, então, André, no rodapé o e-mail. Pode deixar. Sim. E fala. mcopesca@terra. Não, desculpe, corta. mcopesca@gmail.com. Copesca com K, tá, gente? K no começo e K no fim. KOPESKA@gmail.com. M de Marcos, Copesca, tudo junto, mcopesca@gmail.com. Vai ficar aqui embaixo, pessoal, vai ver, e você que está ouvindo. Sim.
Eu terei o maior prazer de enviar, fazer uma dedicatória, autografar. Esse livro, assim, tem sido uma benção. Ele está sendo já trabalhado para sair uma edição ampliada, com mais capítulos. Uma nova editora já comprou os direitos do livro e vai sair já logo numa cara nova, né? E com mais conteúdo. Né? Eu quero te agradecer, viu, pastor? Obrigado. Amém. A gente tem trocado essas figurinhas. E pastor da Terceira IPI em Marília, que é uma bênção, uma igreja abençoadora. Eu quero te agradecer você estar com a gente para mais um Maion Podcast. Hoje tivemos nosso querido pastor Marcos Copesca. Rica conversa. Deus o abençoe o senhor. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Ajuda a gente, se inscreve, ativa o sininho. Se inscreva, ativa o sininho e até a próxima. Tchau, tchau.